O cunhado, supostamente, o cunhado do atual Ministro da Presidência, que é dono de uma das empresas que fez 28 milhões ganhos em contratos com o Estado, que também é dono da herdade do Val Feitoso, aí pode-se afirmar porque ele próprio disse, não sei como, não sei se é ele pessoalmente, se é através da Companhia Agrícola do Val Feitoso, suponho que é através da Companhia Agrícola do Val Feitoso, onde o administrador único das várias empresas que Ricardo Machado, ou Ricardo Leitão Machado, suponho, detém é Carlos Alberto dos Santos Graça e Carvalho Cruz, que é um delegado do PSD, e Ricardo Leitão Machado, obviamente o cunhado, António Leitão Amar, pertence ao PSD também. Todos os anos Portugal enfrenta as mesmas tragédias, enfrenta os mesmos incêndios e este ano infelizmente já houve perda de vidas humanas. Quero por isso começar este vídeo por deixar uma palavra de pesar, os meus pêsames para as famílias das 4 pessoas que já perderam a vida este ano devido aos incêndios. 2024 já entrou para a lista negra, segundo o SGIF foi o 4º ano com área mais ardida desde 1996. E no meio de tudo isto, de toda esta confusão, houve um fenómeno que foi um pouco falado, que alguns lhe chamam o cartel dos helicópteros, que eu decidi pessoalmente abranger um pouco mais e chamar o cartel dos meios aéreos para o combate aos incêndios. Ora, Santana Lopes, antigo Primeiro-Ministro de Portugal, durante uma entrevista na NAU, mencionou que nunca encontrou tanta resistência como no momento onde sugeriu a aquisição de meios aéreos próprios para o Estado português. Eu estou absolutamente convencido, de facto, vou puxar pelos galões. Fui Primeiro-Ministro pouco tempo, mas fui. Tentei comprar aviões, já disse aqui, foi a força de resistência maior que encontrei. Os lobbies falavam mais alto. Sim, mais alto não queriam, só arrendamento, só alugar. Acha que não faz sentido. Portugal devia ter aviões próprios para combater a Mas situações com certeza, em permanência. Por isso vamos falar um pouco sobre isso neste vídeo. Vamos começar por puramente factos, números provados que eu vou mostrar e depois entraremos um pouco numa área cinzenta do vídeo. Ora, vários jornais reportaram no fim do mês de maio que a Polícia Judiciária estava a lançar uma investigação a várias empresas no meio do fornecimento de meios aéreos para o combate aos incêndios em Portugal. A investigação Torre de Controle, como foi denominada ou chamada, investigava os casos onde as empresas se coordenam entre si para aumentar ou inflacionar artificialmente o valor dos contratos para poder assim arrecadar contratos maiores e ganharem mais com o Estado, obviamente. E através desses relatórios ou dessas notícias consegui encontrar 11 empresas, depois também entre si, entre os vários contratos, consegui encontrar 11 empresas que trabalham neste meio. Como vamos poder ver aqui neste gráfico, está aqui o total ganho por estas empresas no fornecimento de meios aéreos para o combate aos incêndios. Temos aqui 3 grandes empresas, como podem ver, depois 3 empresas médias e 5 empresas mais pequenas, a Agromontiar, a Vincis Aviation e a Ali Bravo, com entre 186 milhões e 183 milhões ganho ao Estado, e estes contratos não são apenas puramente fornecimento de meios aéreos, ou seja, não é só o fornecimento de helicópteros e aviões para o combate aos incêndios, também engloba, como podem ver na nota em cima, transporte de material, pilotos qualificados, serviços de logística, combustível, ou seja, não é simplesmente os aviões e os helicópteros, mas é tudo no setor do combate aos incêndios. Ou seja, temos aqui estas 3 grandes empresas, temos aqui estas 3 empresas médias, a HTA, a Heli Portugal Gesticopter e depois 5 empresas mais pequenas. O total que estas empresas já ganharam, e isto é desde o primeiro contrato até o último contrato, diz este gráfico, acho que há uma semana atrás, estou a gravar no 2 de setembro, por isso até fins de agosto quase, isto é o total que estas empresas tinham ganho. O total que estas empresas ganharam é 782 milhões, ou seja, é fácil de compreender porque há uma oposição tão grande a que o Estado adquira meios próprios para o combate aos incêndios. Ora, temos aqui apenas outra representação gráfica, é outra maneira de apresentar o gráfico, isto é a percentagem dos 782 milhões que cada empresa tem, ou que cada empresa ganhou em contratos com o Estado. A Agromontiar com 23.7, a Vincis Aviation com 23.6, a Heli Bravo com 23.5, por aí fora. Ora, no slide 4 é onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Isto é uma timeline que eu fiz dos contratos que estas empresas tiveram com o Estado. E como podem ver, há contratos que englobam 2 ou 3 empresas. Por exemplo, temos aqui contratos da Rosa, da Aeronorte e da Vincis Aviation em conjunto, e depois temos em amarelo também a Heli Bravo, Heli Portugal e a HTA, que estão todas incluídas no mesmo contrato. E achei interessante também fazer a diferença entre antes Pedrógão Grande e depois Pedrógão Grande, e como podem ver aqui a linha de Pedrógão Grande, e atenção, não estou a tentar
culpabilizar as empresas por órgão grande, seria estúpido. Estou simplesmente a dizer que houve uma mudança da maneira de fazer estes contratos. Como podem ver, antes havia alguns contratos, sim, mas o tamanho, ou seja, cada bola representa o contrato e o tamanho da bola representa o tamanho do contrato, o valor do contrato. E podem ver que depois de órgão grande, o tamanho dos contratos, ou o valor dos contratos, aumentou significativamente. Antes de órgão grande, o maior teria sido a Vinci Aviation, a 22 de maio de 2015, que teria ganho neste contrato 11.158.000 euros. E depois de órgão grande, temos aqui a Vinci Aviation, 38.750.000, a Agromontiar, 43.442.000, e depois para a frente temos mais contratos de 28 milhões, ou 23 milhões quase, e podem ver antes e depois, por exemplo, aqui temos os contratos da Vinci Aviation, que são alguns ainda. Pronto, é basicamente uma divisão, um timeline dos contratos, e eu decidi também depois fazer um timeline das empresas de cada uma, ou seja, aqui vemos a divisão por empresa. Como podemos ver, há empresas que beneficiaram mais, a Aeronorte aqui, a Aeronorte e a Vinci Aviation juntos tiveram apenas um contrato, se não me engano. Podemos ver que as empresas que beneficiaram mais têm sido claramente a Agromontiar, com não tanto um aumento de frequência, mas um aumento do tamanho dos contratos. Aqui vemos também a Vinci Aviation, tem provavelmente descido a frequência, ou diminuiu a frequência depois de órgão grande, mas aumentou o tamanho dos contratos. Aqui temos empresas que só foram criadas bem depois de órgão grande, por exemplo, a Eli Bravo, aumentou a frequência consideravelmente e também o tamanho dos contratos. Aqui temos a Eli Bravo, a Eli Portugal e a HTA juntas, ou seja, simplesmente foram 3 contratos que estiveram juntas. A Eli Fly, que também é um caso importante a falar, que vamos falar a seguir. Temos a HTA, que aumentou consideravelmente a frequência dos contratos e também o tamanho um pouco. A Shamrock, que simplesmente entrou bem depois, o primeiro contrato foi em 2018, foi no ano de 2018. A Aeronorte, que teve apenas 3 contratos, se não me engano, em 2010, e desde aí não teve mais. Ou seja, temos aqui a divisão dos contratos por empresa e por coligações de empresas também. A Aeronorte, a Aeronorte e a Vinci juntas, a Eli Bravo, a HTA e a Eli Portugal juntas também. E de novo, não estou a tentar culpabilizar de maneira nenhuma estas empresas pela tragédia de órgão grande, estou simplesmente a demonstrar que houve quem beneficiasse com essa tragédia, beneficiasse entre aspas, porque obviamente se há uma tragédia deste tamanho faria sentido que o Estado aumentasse os contratos e tivesse mais meios para combater os incêndios. Simplesmente não faz sentido porque é de locação e porque é que não tem meios próprios. Aqui neste slide as coisas começam a ficar mais interessantes. Eu dei-me ao trabalho de criar como que uma base de dados, não é exatamente uma base de dados, mas como que uma base de dados para encontrar ligações entre as empresas, através dos gerentes das empresas e pessoas que trabalharam para as mesmas e de quem é dono das empresas. Por exemplo, a Shamrock é detida, os traços mais grossos é quem detém a empresa e os traços finos assim é quem já foi gerente da empresa ou quem já foi fiscal da empresa, por exemplo. Ou seja, a Shamrock é detida por Tânia Carla Costa qualquer coisa, aqui não consigo ver o nome completo, e também é detida pela empresa Planeta 21, e antigamente tinha um gerente, um presidente ou um vogal, que se chamava Gonçalo Manuel qualquer coisa. A Eli Portugal teve várias mudanças de gerência, por exemplo. Os traços finos são antigos gerentes, os traços mais grossinhos, ou seja, médios, são atuais gerentes, ou desde a última atualização. Estou a fazer este vídeo a 2 de setembro, ou seja, eu fiz esta base de dados mais ou menos a semana passada, até ao fim de agosto. Quem trabalhava na empresa, Gonçalo Raposo, por exemplo, é um atual gestor da empresa. E aqui temos os mais grossos. Por exemplo, a Eli Portugal era detida pela Têxtil Manuel. A Eli Portugal era uma empresa por cotas, se não me engano, e era detida pela empresa Têxtil Manuel e também pela empresa Pesotova. Entretanto, a Eli Portugal é agora, salvo erro, uma sociedade anónima, e não sei por isso quem é o atual dono da empresa, mas a última atualização que eu consegui encontrar, onde eu consegui retirar qualquer tipo de dados, era que a Têxtil Manuel e a Pesotova eram donos da Eli Portugal. E houve uma grande mudança de gerência ao longo do tempo, como podem ver. Temos também a HTA, detida por 3 pessoas diferentes. A Vinci também mudou de gerência ao longo do tempo. A Vinci, se não me engano, era uma empresa inglesa que foi mudando de nome várias vezes. Por exemplo, Inair Aviation era um antigo nome da Vinci Aviation, que era detida por outras empresas em Inglaterra. Se não me engano, como podem ver, há aqui nomes ingleses, James Edward, e por aí fora. E foi uma empresa que foi mudando de gerência ao longo do tempo. E temos também a Agromontiar,
que é detida por 2 pessoas, tem um gerente atual, tem um antigo gerente. Pronto. Onde as coisas ficam mais interessantes é na Eli Bravo e na Gesticopter. Já vamos a Gesticopter, mas vamos primeiro começar pela Eli Bravo. Eli Bravo, como muitas pessoas sabem, é detida pela família Bravo, da qual faz parte João Maria do Casal Ribeiro Bravo, e como podem ver também está dividida entre a própria família, ou seja, Maria Cristina qualquer coisa Bravo, Maria Madalena qualquer coisa Bravo, José Maria do Casal qualquer coisa Bravo. Estes donos da Eli Bravo são todos membros da família Bravo. E também é detida, a Eli Bravo também é detida pela Sodarca, Sociedade de Fornecimento de Armas de Caça, qualquer coisa assim, que também vamos falar mais a seguir. Que também é detida pela empresa, ou seja, a Eli Bravo é detida pela empresa e detida pela Sodarca, e a Sodarca também é detida pela empresa, pela família Bravo. No entanto, o que é interessante é que eu consegui encontrar uma coligação entre João Maria do Casal Ribeiro Bravo e a Airworks Helicopters. A Airworks Helicopters mudou de nome a 18 de maio de 2017. Antigamente chamava-se Eli Bravo Aviación. A Airworks Helicopters é uma empresa espanhola. Isto é um documento espanhol, como podem ver, Boletim Oficial do Registro Mercantil. E a 18 de maio de 2017, a Airworks, que costumava chamar-se Eli Bravo Aviación, mudou de nome. Ou seja, havia uma empresa em Portugal chamada Eli Bravo Aviação e havia uma empresa na Espanha chamada Eli Bravo Aviación. E uma ligação direta. Eu não consigo, no entanto, provar quem é o dono da Eli Bravo Aviación ou da Airworks, mas consigo provar que havia uma ligação a João Maria Bravo através deste documento. Como podem ver aqui, a 26 de abril de 2024, João Maria do Casal Ribeiro Bravo demite-se enquanto conselheiro da empresa Airworks Helicopters. Ou seja, até esta data, João Maria do Casal Ribeiro Bravo, que eu não sei, não posso provar se era ou não o dono da empresa, mas trabalhou até um certo momento na empresa até 26 de abril de 2024 e como podem ver a seguir, a empresa mudou basicamente de gestão. E como podem ver aqui neste website, a empresa Airworks Helicopters, antigamente chamada Eli Bravo Aviación, foi criada em 2003. Ou seja, há uma ligação que eu consegui encontrar entre Airworks Helicopters e João Maria do Casal Ribeiro Bravo, ou seja, as duas empresas, Eli Bravo e Airworks Helicopters, têm as duas uma ligação com João Maria do Casal Ribeiro Bravo, para não dizer que as duas estão ligadas uma à outra diretamente. Ora, passemos agora para a Gesticopter, que é uma das empresas em que a Polícia Judiciária se está a interessar mais, por razões que já vamos discutir e vamos também falar ainda mais abertamente ou mais profundamente sobre esta rede da Gesticopter à frente, por isso não me vou alongar muito aqui. O que é interessante saber é que aqui temos vários gerentes que trabalharam em várias empresas que estão coligadas. Por exemplo, a Gesticopter, quando foi criada, era detida pela Gestifly, ou seja, há uma ligação direta entre essas duas empresas. Entretanto, foi comprada pela Eli Finance Asset Management, se não me engano, vamos falar mais à frente disso. E temos aqui vários gestores que trabalharam ou trabalham nestas empresas. Por exemplo, Pedro Alexandre qualquer coisa, trabalha atualmente na Gesticopter e na Gestifly. Os dados podem estar errados porque tem a haver uma atualização depois de eu ter feito esta base de dados, mas em princípio estaria certo. Por exemplo, Luís Manuel Gil Pires trabalhou na Gestifly, trabalhou na Gesticopter e trabalha agora na Elifly. Rui Manuel Vicente trabalhou na Elifly, Gestifly. Há uma ligação entre vários gestores que trabalharam nas duas empresas, ou em 3 empresas. Por exemplo, Luís Manuel Gil Pires trabalhou nas 3. O que é que pode acontecer aqui? Ora, gerir uma empresa de fornecimento de meios aéreos é algo muito, muito específico. O que pode acontecer é que há um número limitado de pessoas em Portugal que podem exercer ou que sabem exercer essa função e que essas pessoas trabalhem nestas empresas e vão mudando entre as mesmas empresas porque é o trabalho delas, não é? Gerir uma empresa de fornecimento aéreo, fornecimento de meios aéreos para o combate aos incêndios, não há muitas, por isso eles vão mudando entre empresas. É possível? É. É plausível? É plausível, mas o mais suspeito é que haja uma coordenação interna entre estas empresas para ir mudando de gerentes. É o mais suspeito, não é nada que se possa provar, pelo menos não eu. Eu queria apenas fazer um ponto ainda sobre a Elifly. Eu já vi notícias onde os jornalistas se enganam a dizer quanto é que a Elifly ganhou ou as ligações da Elifly. Porquê? Porque, como podem ver, na base de dados do governo há 2 Gestifly, mas as duas têm 2 NIPCs, ou seja, número de identificação, diferentes. Se formos ao site de Atos e procurarmos por este NIPC, este número de identificação, se procurarmos aqui, vemos que este número de identificação corresponde à Elifly, não corresponde à Gestifly.
Ou seja, há quem se engane a mencionar a Justify e a Elify, e eu acho que é um erro enorme o governo, na base de dados do governo, este número corresponder à Justify, quando aqui na Justiça República Portuguesa corresponde à Elify. E, por exemplo, ainda mais problemático para mim é que mesmo nos contratos, como podem ver aqui, temos o número de identificação fiscal que acaba em 7281, que corresponde ao número da Elify. E mesmo no contrato diz Justify. Ou seja, temos um contrato com um número de identificação fiscal que não corresponde à empresa que está no contrato. O que para mim é simplesmente risório e representa a qualidade do Estado português. Ora, aqui entramos na área cinzenta do vídeo, ou seja, é um bocado mais confuso e mais sujeito a interpretação. No entanto, como vamos ver aqui, vamos falar primeiro de João Maria do Casal Ribeiro Bravo, de novo, e o network das suas empresas. Ele tem uma ligação a Airworks Helicopters, que é uma empresa espanhola, e também é o dono da Elibrave Aviação. A Elibrave Aviação, que detém mais 3 empresas, é a Elibrave Atlantic, a Elibrave 3 Turismo e a Elibrave 2 Tratamentos Aéreos. A Elibrave 2 Tratamentos Aéreos, como podem ver, foi dissolvida em 2022. Tudo o que eu estou a mostrar aqui podem encontrar online com uma pesquisa. Também tem outras empresas, como a Sodarca, Sociedade Distribuidora de Armas de Caça, detém uma parte da Elibrave Aviação e também detém uma parte da Brave Sociedade Vendedora de Armas de Caça. A Brave Sociedade Vendedora de Armas de Caça também é detida pela Elibrave Aviação. E depois ainda tem 2 empresas, a Sodarca Grupo e a Sodarca 2 Caça e Pesca. Não apenas a Elibrave Aviação e a Airworks, também a Sodarca, Sociedade Distribuidora de Armas de Caça, tiveram contratos com o governo. Como podemos ver neste slide, temos as 3 empresas, por ordem alfabética, de João Maria do Casal Ribeiro Bravo, que teve contratos com o governo. Temos a Airworks, como eu já disse, não sei, não posso provar que é uma empresa de João Maria do Casal Ribeiro Bravo, mas tem uma ligação a João Maria do Casal Ribeiro Bravo. E ganhou os 15 milhões, 16 milhões quase. A Elibrave, como vimos, ganhou 183 milhões e meio e a Sodarca já ganhou 4 milhões e meio. A Sodarca que, por exemplo, distribuiu armas para a polícia em Portugal, já não me lembro se foi a PSP ou a GNR, mas que distribuiu ou vendeu Glocks à GNR. A PSP foi uma das duas, ou até às duas, já não me lembro exatamente na minha pesquisa. E podemos ver que no total dos contratos de João Maria, das empresas ligadas a João Maria Bravo, o total é 204 milhões, quase 204 milhões de euros ganhos em contratos com o Estado. Ora, entramos aqui na verdadeira área cinzenta e complexa do vídeo e peço um bocado de paciência para tentarem compreender comigo todas estas ligações, porque foi muito difícil de encontrá-las também e de fazê-las. Uma das empresas principais investigada pela Polícia Judiciária na Operação Torre de Controle foi a Justicopter Operations, que, segundo as notícias que foram partilhadas nos jornais, tem uma ligação com Ricardo Leitão Machado. Ricardo Leitão Machado, que é o cunhado do atual Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e vamos ver essas ligações entre uns e outros, e vamos ver o que conseguimos compreender, deduzir e provar também. A Justicopter foi criada 8 de março de 2024. Leitão Amaro, António Leitão Amaro, tomou posse a 2 de abril de 2024, ou seja, mais ou menos de um mês depois da criação da Justicopter. No mínimo suspeito, mas não prova absolutamente nada. No entanto, pode-se ver que, criada a 8 de março de 2024, a Justicopter era detida inteiramente pela Justifly. Justicopter e a Justifly têm uma ligação direta. Um ano e pouco depois, a Justicopter é comprada pela Eli Finance Asset Management, empresa espanhola. Como podem ver, sociedade a residência em Espanha. A 12 de março de 2025, ou seja, um ano e 4 dias depois. Ora, o que é ainda mais engraçado? A Eli Finance, antes de se chamar Eli Finance, como podem ver, a 18 de novembro de 2024, em Espanha, de novo os documentos espanhóis, porque são empresas espanholas, a Eli Finance chamava-se Justifly, em Espanha. A Justifly espanhola foi criada a 16 de fevereiro de 2024, 16 de fevereiro de 2024, que corresponde a 3 semanas antes da criação da Justicopter. Timing de novo suspeito, mas não prova nada. E como podem ver aqui, a Justifly, que atualmente é a Eli Finance Asset Management, é detida pela Demeter Investment e tem um administrador único, dos Santos Graça e Carvalho Cruz Carlos Alberto,
Este nome é extremamente importante e retenham-no, por favor. Eu decidi investigar mais um pouco porque vamos ver onde é que nos vai levar. A Demeter Investment foi criada a 14 de janeiro de 2022. Quem é o administrador único? Dos Santos Graça e Carvalho Carlos Alberto. E a Demeter Investment, que detém a Ellie Finance, que detém a Gesticopter, é detida pela Simple Ltd. E aqui as coisas complicam-se, porque LTD não é espanhol, Sociedade Limitada em espanhol, Limited em LTD, ou seja, a Simple Ltd não está registrada em Espanha. Não encontrei um registro viável. No entanto, decidi investigar ainda mais e pedi acesso às contas anuais da Demeter Investment de 2024. E aqui temos o documento das contas anuais de Demeter Investment e pronto, fui vendo o que é que dizia. Como podem ver aqui, Demeter Investment, o administrador único, Sr. Carlos Alberto dos Santos Graça e Carvalho Cruz. Se formos aqui ao fundo do documento, podemos ler aqui nestas caixas: Sr. Ricardo Machado é o titular da sociedade, dado que o Sr. Ricardo é proprietário de 100% das ações da Simple Ltd, a qual, por sua vez, é 100% proprietária da sociedade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Ricardo Leitão Machado, cunhado de Leitão Amar, atual Ministro da Presidência, vamos aqui ao gráfico para ser mais fácil. Ricardo Leitão Machado, detém 100% da Simple Ltd. A Simple Ltd detém ou é dona da Demeter Investment. A Demeter Investment é dona da Ellie Finance Asset Management, que por sua vez é dona da Gesticopter Operations. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não há uma ligação entre Ricardo Leitão Machado e a Gesticopter. Ricardo Leitão Machado é o UBO, Ultimate Beneficial Owner, ou seja, é o dono final da Gesticopter. Quem é dono da Gesticopter, essencialmente, a pessoa que é dona da Gesticopter, essencialmente, é Ricardo Leitão Machado. No entanto, há ainda algo interessante. Ricardo Leitão Machado admitiu em julho de 2022, segundo os relatórios que eu também vi em notícias, admitiu ter comprado a herdade do Val Feitoso, que era a maior herdade em Portugal, e admitiu tê-lo feito por 25 milhões. Ora, eu tinha mencionado para reterem o nome dos Santos Graça e Carvalho Cruz, Carlos Alberto. Este nome é importante. Carlos Alberto torna-se administrador único da Verstein Spain, que era a empresa a quem, segundo o que eu percebi, era a empresa a quem Ricardo Machado comprou a herdade do Val Feitoso, dos Santos Graça e Carvalho Cruz a Carlos Alberto, que eu vou simplesmente dizer Carlos Alberto Cruz daqui para a frente, para não dizer o nome todo da pessoa, a 22 de abril de 2022 torna-se administrador único desta empresa. Esta empresa Verstein Spain, que a 31 de janeiro de 2024 muda de nome para Companhia Agrícola do Val Feitoso, Sociedade Limitada. Ou seja, o que é que eu consigo deduzir e não provar? O que é que eu consigo deduzir é que Ricardo Leitão Machado detém a herdade do Val Feitoso através da empresa Companhia Agrícola do Val Feitoso, que era antigamente a Verstein Spain, de quem o administrador único é dos Santos, ou Carlos Alberto Cruz. Ou seja, segundo o que eu consigo perceber, Carlos Alberto Cruz seria a mão direita de Ricardo Leitão Machado. Porque se é o administrador único nas empresas que ele detém, quer dizer que pelo menos é alguém em quem Ricardo Leitão Machado deposita a sua confiança. Mais interessante ainda é que a Companhia Agrícola do Val Feitoso, a 20 de janeiro de 2025, inicia um projeto para a mudança da sua sede para a herdade do Val Feitoso e tornar-se numa empresa portuguesa debaixo do nome de Herdade 7500. A herdade do Val Feitoso tem 7500 hectares e a 26 de março de 2025 esse projeto é aprovado. Ou seja, eventualmente, ao longo do ano, eu não encontrei qualquer registro de uma empresa chamada Herdade 7500, ou seja, a meu entender, durante este ano, a empresa Companhia Agrícola do Val Feitoso vai deixar de existir e vai se transformar na empresa Herdade 7500 em Portugal. Ainda um ponto importante é que houve um aumento de capital da empresa da Companhia do Val Feitoso para 25 milhões, ligeiramente, 24,8 milhões. Não sei exatamente como interpretar este aumento de capital, mas corresponde ao montante que Ricardo Leitão Machado admitiu ter comprado a herdade do Val Feitoso. Ou seja, resumindo tudo isto, o que é que conseguimos compreender aqui? Ricardo Leitão Machado é o dono, essencialmente, ele é o dono de Gesticopter Operations. Aliás, dizia no documento que era Ricardo Machado, retrocedendo um pouco, não posso dizer que é Ricardo Leitão Machado, não tenho qualquer confirmação de que é ele pessoalmente, ok?
apenas dizia Ricardo Machado. Segundo as notícias, dizia que Ricardo Machado tinha uma coligação com a Gesticopter Operations. Estou a deduzir, não estou a afirmar que é Ricardo Leitão Machado. Estou a deduzir que é ele, ok? Ricardo Leitão Machado, ou digamos Ricardo Machado, para ser mais correto, detém 100% da Simple Ltd, que detém a Demeter Investment, que detém a Eli Finance Asset Management, que detém a Gesticopter. Ou seja, Ricardo Machado é o dono da Gesticopter Operations. Nas empresas intermediárias, entre a Gesticopter Operations e Ricardo Machado, Carlos Alberto Cruz é o administrador único. Carlos Alberto Cruz também é o administrador único da Companhia Agrícola do Val Feitoso. Suponho também, não posso comprovar, mas suponho que é a empresa que detém a herdade do Val Feitoso. Quem é Carlos Alberto Cruz? Carlos Alberto Cruz pode ser encontrado no 40º Congresso do PSD a 1, 2 e 3 de julho de 2022 como delegado Carlos Alberto dos Santos Graça e Carvalho Cruz. Também no 39º Congresso do PSD pode-se encontrar alguém chamado Carlos Alberto dos Santos. Aqui já não é fácil provar que é a mesma pessoa, obviamente. Tem que se fazer um bocado de interpretação. Não estou a dizer que seja, é possível que seja a mesma pessoa, Carlos Alberto dos Santos. O cunhado, supostamente, o cunhado do atual Ministro da Presidência, que é dono de uma das empresas que fez 28 milhões ganhos em contratos com o Estado, que também é dono da herdade do Val Feitoso. Aí pode-se afirmar, porque ele próprio disse, não sei como, não sei se é ele pessoalmente, se é através da Companhia Agrícola do Val Feitoso, suponho que é através da Companhia Agrícola do Val Feitoso, onde o administrador único das várias empresas que Ricardo Machado, ou Ricardo Leitão Machado, suponho, detém, é Carlos Alberto dos Santos Graça e Carvalho Cruz, que é um delegado do PSD, e Ricardo Leitão Machado, obviamente o cunhado, António Leitão Amar, pertence ao PSD também. Ora, eu fiz também uma linha temporal da Gesticopter e do Val Feitoso para se conseguir perceber um pouco o que para aqui vai. Verstein Spain é criada a 10 de janeiro de 2022. A laranja estão as datas relacionadas com a herdade do Val Feitoso, a cinzento ou azul cinzento estão relacionadas com a Gesticopter diretamente. A criação de Verstein Spain é feita a 10 de janeiro de 2020. A Gestifly, a portuguesa, é criada a 25 de março de 2021 e a Demeter, que é a empresa que detém a Eli Finance, é criada a 14 de janeiro de 2022. Carlos Alberto Cruz é nomeado como administrador único da Verstein Spain e um mês depois, ele diz, se não me engano, Ricardo Leitão Machado diz durante o mês de junho que no mês passado comprou a herdade do Val Feitoso, por isso eu meti 15 de maio de 2022, não sei exatamente a data, mas 15 de maio de 2022. Um mês antes, ou algumas semanas antes, Carlos Alberto Cruz foi nomeado administrador único da Verstein Spain. Ora, em 2024, temos a mudança da Verstein Spain para a Companhia Agrícola do Val Feitoso, a mudança de nome, e depois as coisas aceleram consideravelmente. Temos a criação da Eli Finance, que é a Gestifly em Espanha. Temos a criação da Gesticopter em Portugal um mês depois, algumas semanas depois, aliás. E Leitão Amar toma posse como Ministro da Presidência a 2 de abril de 2024. Pouco depois, a Companhia Agrícola do Val Feitoso aumenta o seu capital para 24,8 milhões de euros. E depois, em 18 de novembro de 2024, a Gestifly muda de nome para Eli Finance, ou seja, a Gestifly a espanhola, muda de nome para Eli Finance. E a 12 de março de 2025 temos a aquisição da Gesticopter por parte da Eli Finance em Espanha. Temos a 26 de março de 2025 a mudança da Companhia Agrícola para a herdade de 7.500 em Portugal. E temos aqui os dois contratos da Gesticopter. Ou seja, o que é que nós conseguimos provar? Resumindo isto tudo, o que é que está aqui em causa? Ricardo Machado, que eu suponho que seja Ricardo Leitão Machado, o cunhado do atual Ministro da Presidência, António Leitão Amar, do PSD, criou uma empresa, um mês antes da tomada de posse do seu cunhado, Leitão Amar, para o fornecimento de meios aéreos de combate aos incêndios, um mês antes. Já arrecadou em 2025 28 milhões de euros em contratos com o Estado. Nessas múltiplas empresas, quem eu suponho que seja a sua mão direita, Carlos Alberto Cruz, é o administrador único das várias, e Ricardo Leitão Machado admitiu ter comprado a herdade do Val Feitoso em Portugal, sendo que o administrador único de uma empresa
que vai mudar a sua sede para a herdade do Val Feitoso, que eu suponho que detém o Val Feitoso, não tenho maneira de comprovar, mas que eu suponho que detém a herdade do Val Feitoso, é também Carlos Alberto Cruz, que está presente, pelo menos num dos congressos do PSD, como delegado. Há aqui alguma prova de corrupção? Que eu acho não diretamente, mas eu não tenho qualquer formação jurídica, por isso eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Deixo-vos a vocês fazerem as vossas conclusões e espero para ouvir o que têm a dizer nos comentários. Digam-me o que acham da situação, é no mínimo interessante. Pode haver alguma troca de influências? Pode, mas não estou a dizer que haja. De qualquer maneira, a Polícia Judiciária está a investigar o caso e saberemos mais, tenho a certeza, em breve. Um bom dia a todos e obrigado por terem estado desse lado a seguir este vídeo.